Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma vida que, na verdade, é muito mais do que isso. É a continuação de uma saga familiar de séculos. Uma jornada de exploração e de construção de novas fronteiras. Vamos conhecer a história de Sandoval Cortes. E olha só, tudo começa com essa frase aqui, uma frase poderosa que já define o tom de toda a história. A ideia de que a família Cortes tem essa alma de pioneiro, sabe? Este orgulho de ser bandeirante, de desbravar. É isso que vai guiar toda a trajetória que a gente vai ver. Vamos entender como isso funciona na prática. Pois é, a saga do Sandoval Cortes, ela não começa com ele não. Para a gente entender de verdade, a gente precisa voltar bastante no tempo. Voltar para uma errância de coragem que literalmente cruzou o oceano e veio fincar raízes bem aqui no coração do Brasil. Então, essa linha do tempo aqui, ela não mostra só uma mudança de lugares, de um ponto A para um ponto B. É muito mais. É como se a gente estivesse vendo o DNA da família em ação. Primeiro de Portugal, depois para as Minas, aí para o sertão. Cada geração ia um pouquinho mais fundo no território, movida por um impulso que parecia não ter fim, essa vontade de explorar e construir. E o mais curioso é que até o nome parece coisa do destino. Olha que interessante, existem documentos históricos que mostram que lá no México, junto com o famoso conquistador Hernán Cortés, tinha um capitão de confiança e o nome dele era Sandoval. Então o nome Sandoval Cortes já nasce carregado desse espírito de aventura, de conquista. É exatamente nesse cenário, com todo esse peso e essa glória dos antepassados, que a gente finalmente chega no nosso protagonista. É aqui que nasce Sandoval Cristino Cortes, ou simplesmente Sando, como ele ficou conhecido. A saga da família agora está pronta para ganhar um novo capítulo com um novo herói. E sabe, a gente usa a palavra saga de propósito mesmo, porque isso aqui não é só uma biografia, uma lista de fatos. Uma saga é uma longa história de feitos heróicos. E é exatamente assim que a vida do Sandó vai se desenrolar, quase como uma narrativa épica, cheia de descobertas e realizações. A juventude dele foi basicamente um espelho da jornada dos seus antepassados, sempre em movimento. Ele cresceu na beira do rio, depois se mudou com a família para uma cidade pequena e de lá seguiu para a capital, Goiânia, que estava crescendo muito na época. Cada uma dessas mudanças ensinou ele a se adaptar. E a escola técnica, bom, ela deu as ferramentas para ele não só se mover, mas para começar a construir de fato. Só que a vida de um explorador não pode ser só movimento, né? Chega uma hora que algo precisa mudar. E aí vem a grande virada, a grande questão. O que é que faz um andarilho, alguém que está sempre se movendo, se transformar num construtor? Bom, a resposta para essa pergunta vem em 3 partes. Uma cidade nova, Ipameri. Um desafio novo, gerenciar uma loja de tecidos. E, o mais importante de tudo, o encontro com uma mulher chamada Vera. E é aqui que a história muda de tom. A saga daquele explorador meio solitário se transforma. O Sandó encontra na Vera o seu porto seguro, sabe? O farol que ia guiar os próximos passos. A união dos dois foi muito mais que um casamento. Foi a fusão de 2 histórias, a da família Estrela e a da família Cortes. E foi a fundação de um futuro completamente novo. E a primeira grande construção desse novo legado não foi feita de tijolos, foi feita de gente. Juntos, eles tiveram 3 filhos, que se tornaram os primeiros pilares dessa nova fase da vida deles: o Ricardo, a Valéria e o Maurício. Agora, com a família como base, aquele espírito bandeirante antigo do Sandó encontrou um novo território para ser explorado: o mundo dos negócios. A saga dele, a partir daqui, seria de um empreendedor, desbravando mercados e ajudando a construir o futuro do estado de Goiás. E a carreira dele não foi uma série de trabalhos aleatórios, não. Foi mais como uma escada, onde cada degrau preparava ele para o próximo. Começou como gerente, depois virou representante e com isso ele aprendeu tudo sobre comércio. Depois, como dono de negócios e industrial, ele aprendeu a gerar valor, a desenvolver uma região inteira. E por fim, como fazendeiro, ele se reconectou com a terra, que era a origem de tudo, né? Cada passo foi uma peça na construção do seu império. Mas teve um período que foi de muito sacrifício, uma vida meio dividida. Enquanto o Sandó tocava os negócios lá em Turvânia, a Vera e os filhos foram para Goiânia para garantir a educação das crianças. Ele era, digamos, a fronteira se expandindo, e ela era o alicerce que segurava tudo. Foi uma parceria de muito amor e sacrifício, que teve seu ponto alto quando ele decidiu vender tudo. Ele escolheu a família em vez dos negócios, para finalmente juntar todo mundo de novo na capital. E é assim que a gente chega no grande ato final da saga dele.
Aquele homem que passou a vida inteira explorando terras, explorando negócios, agora se volta para dentro. O Sandor se transforma no patriarca da família. Ele vira o guardião da história, o grande curador das memórias de todo mundo. E o legado continua, né? É um ciclo muito bonito. Se antes ele e a Vera começaram a família com 3 filhos, agora a vida presenteia eles com 3 netos: o Arthur, a Gabriela e a Mariana. A árvore que eles plantaram lá atrás continuava crescendo e dando frutos. Os últimos anos dele foram basicamente sobre colher tudo o que ele plantou. A compra da casa própria foi o símbolo da raiz fincada de vez. As viagens que ele fez mostravam que o espírito explorador ainda estava ali, vivinho. A fazenda foi a conexão final com a terra. Mas talvez o maior legado de todos foi ele ter se tornado o centro da família, o grande contador de histórias que com suas palavras conseguiu unir todas as gerações. Essa citação aqui é simplesmente perfeita para ilustrar essa transformação. Aquele tema antigo, de conquista, ganha um novo significado, muito mais bonito. A única arma que ele tinha não era para conquistar terras, era a câmera, para capturar e eternizar momentos. As vítimas dele eram os sorrisos, as memórias, tudo que ele queria que ficasse guardado para sempre. No fim das contas, a saga do Sandoval Cortes é isso: uma jornada de exploração, depois de construção e, por último, de preservação da memória. É uma história que inspira a gente a olhar para a nossa própria vida, para as nossas próprias histórias e nos faz pensar que legado cada um de nós está dia após dia construindo.